Imagine um belo carro com um design italiano, um motor V8 Ford, câmbio de competição e uma coisa curiosa, ele foi vendido em concessionárias da Lincoln e da Mercury lá nos Estados Unidos. Parece impossível, né? Mas esse carro de fato existiu. E sabe o que é mais doido? Ele nasceu graças ao sonho de um argentino que desafiou a Ferrari, Lamborghini e Maserati. Hoje você vai conhecer a incrível história da De Tomaso e uma das marcas mais ousadas da indústria automotiva a entender porque o Pantera se tornou um dos esportivos mais icônicos da década de 70, bonitos na minha humilde opinião, e também deu muita dor de cabeça para o Elvis Presley. Hoje a história é do De Tomaso Pantera. Bom, toda marca nasce por um sonho, e hoje o sonho surgiu na cabeça brilhante de Alejandro De Tomaso. Nascido na Argentina em 28, sempre foi apaixonado por velocidade e competia em corridas antes de fugir do país por causa de uns probleminhas que o YouTube não gosta que eu fale, porque senão, YouTube nem vem aqui querendo a minha monetização. A Argentina passava por uma ditadura e ele, por ter metade italiano, ou seja, metade presta, ele foi para a Itália. E mais precisamente em Modena, a cidade de ninguém mais, ninguém menos que a Ferrari. E lá em Modena, na Itália, em 59, ele fundou a De Tomaso. No início, a De Tomaso agia, digamos assim, igual a Ferrari, focada em carros de corrida e principalmente em monopostos da Fórmula 1. Mas Alejandro não queria só mexer com carros de competição, ele queria enfrentar as Ferraris de rua e a Lamborghini, mas ele tinha um pensamento um pouco diferente de seus, entre aspas, conterrâneos. Porque você precisa entender, hoje em dia, Ferrari e Lamborghini, por mais que sejam carros irracionais, são carros hoje com confiabilidade mecânica, mas você precisa entender que estávamos ali no começo da década de 60 e, evidentemente, confiabilidade mecânica não era o forte dos carros italianos. Eram loucos e lindos e pouquíssimo úteis. Mas Alejandro queria mudar essa estigma dos carros esportivos italianos. E aí brilhou na sua cabeça uma ideia. Ele queria simplesmente trazer motores dos Estados Unidos para os seus carros esportivos. O que hoje em dia faz bastante sentido, mas na época foi uma ideia muito ousada, anos-luz à frente dos seus conterrâneos concorrentes. E assim foi feito. Ele iniciou um projeto utilizando os motores da Ford. E isso foi uma ideia genial e vocês já vão entender o porquê. Agora a gente vai falar dos seus primeiros carros esportivos e eu vou começar a falar do Vallelunga, acho que é assim que se fala, tá? Um carro bonito, leve, motor central, porém era um motor de 4 cilindros. E ao contrário de outras marcas como Ferrari e Lamborghini, que focava apenas no status quo, Alejandro De Tomaso ele focava no que a gente conhece como exclusividade. Do Vallelunga foi produzido apenas 60 unidades. E depois veio outro carro já utilizando a ideia inicial, que era basear os seus esportivos com motores de arquitetura da Ford. Veio o Mangusta, que eu acho o nome sensacional. Ele utilizava um V8 da Ford e o seu desenho era assinado aí por um cara do design, assim, sabe? Mó fracotão, sabe? Um cara que tinha umas linhas até ok para a época, um tal de Giorgetto Giugiaro. Um cara, simplesmente um as do design. O Mangusta chamou a atenção pelo seu design exótico. Falando em exótico, já sabe que o bagulho é caro. E também ele é um carro que tinha características. E eu vou citar aqui uma delas, a sua característica do Mangusta, por ter uma tampa traseira que abria em duas partes como asas. E também ele ficou marcado por ter problemas de dirigibilidade. Por excesso de peso na traseira, ele tinha um comportamento totalmente imprevisível. E Alejandro percebeu que precisaria recomeçar e mudar um pouco a arquitetura dos seus carros, a arquitetura de projeto, no caso, porque ele sofria do que o Mustang S197 sofre, né? O amor por beijar postes. E ele precisava resolver isso rápido se quisesse entrar de fato no panteão dos carros esportivos, né? Então ele agiu rápido, corrigiu todos esses problemas e, evidentemente, ele deu um passo muito ousado. Ele não só queria construir carros com plataformas italianas e motores americanos. Ele queria bem mais com isso. E foi aí que surgiu uma ideia. Se eu uso motores da Ford, por que eu não
eu faço parceria com esses caras. E aí ele fez uma jogada de mestre e surgiu uma ideia de parceria com a Ford no fim da década de 60. A oportunidade era gigante. A Ford ia disputar espaço com os esportivos europeus. Toda aquela treta que levou aquela ideia genial de surgir o GT40, porque a Ford queria comprar a Ferrari, o seu Enzo Ferrari não quis vender a Ferrari, e aí a Ford criou o GT40 para vencer eles em Le Mans e venceu de forma humilhante. Mas a Ford não queria só isso, né? A Ford queria se estabelecer na Europa com carros esportivos para justamente destruir o reinado do Enzo lá na sua terra. E aí que no começo da década de 70 surgiu essa ideia da Ford e juntou o que eu posso assim dizer, o termo que a gente chama de a fome com a vontade de comer. Exatamente em 1970 a Ford adquiriu a participação na empresa e ajudou a desenvolver um novo carro. O objetivo? Muito simples, criar um esportivo italiano que pudesse ser vendido nos Estados Unidos e também na Europa, claro. E assim nasceu o carro mais icônico da De Tomaso, simplesmente o Pantera. Bom, o Pantera surge, quem diria, exatamente em 1970, ano onde foi lançado um dos meus álbuns favoritos, que é o Bridge Over Troubled Water. Eu acho que eu falei certinho, da dupla de folk estadunidense Simon and Garfunkel. Um dos melhores álbuns de folk que na minha cabeça é o melhor que existe e não tem outro que vai simplesmente substituir. Mas vamos voltar aqui pro Pantera. Bom, o seu desenho foi feito por Tom Jarda, acho que é assim que se pronuncia, do estúdio Guia. O carro, ele era uma simbiose entre a elegância italiana e a agressividade e a robustez americana. E o teu segredo estava atrás dos bancos. Um motor modular 351 Cleveland V8 Ford, com mais de 330 cavalos e um câmbio manual da ZF de 5 velocidades, um motor central traseiro mid-size engine e um peso baixo. O resultado? Mais de 250 km horários e praticamente batendo, espancando, batendo na cara, enfim, arrumem outros adjetivos para espancar a Ferrari de época. E sabe qual que é o melhor de tudo? Você poderia ir numa concessionária Lincoln ou Mercury da Ford comprar o De Tomaso Pantera. E o melhor de tudo, você ia para comprar um sedã de luxo e saía com o esportivo italiano. Cara, sensacional. E mais de 7.000 unidades foi assim produzido. E claro, um dos seus compradores mais ilustres foi ninguém mais, ninguém menos que o rei do rock, um tal de Elvis Presley. Bom, Elvis Presley adquiriu seu carro em 1971 e ele também gostava demais dessas coisas de carros italianos. A sua coleção é muito famosa. Porém, o que ficou mesmo conhecido foi os seus problemas. Sim, ele teve muitos problemas. Bom, um dos episódios mais famosos que deixou o cantor full pistola com a marca foi que o carro simplesmente não quis pegar. Simplesmente o carro não quis funcionar quando ele bateu a chave. E o Elvis, pistola, foi lá, sacou sua arma e atirou no carro. Sim, galera, parece que tem coisas que o pessoal acha que eu invento essas histórias. Sim, e esse carro ainda está exposto lá no Peterson Automotive Museum. Sim, esse mesmo carro está lá até hoje, conservado, né? E ele também tinha várias queixas de superaquecimento, como era comum dos Fords da época, né? De superaquecer e também de problemas elétricos. E evidentemente era um carro que, para quem tinha mais de 1,80 m, como este que vos fala, era extremamente difícil de dirigir, né? Certo dia também Elvis Presley discutiu com sua namorada e ele quis sair de casa e ele entrou no carro e, como disse para vocês, né? O carro não funcionou, mas dessa vez a bateria estava descarregada, né? E sim, ele atirou mais vezes do carro. Ai, meu Deus. E isso que eu tô falando dos problemas só que o Elvis Presley teve com o seu carro, tá? E ele também tinha outros problemas além desses que fizeram com que o Elvis metesse bala no seu carro. Bom, tinha várias queixas de acabamento ruim, apodrecimento da carroceria rápida e também a qualidade dos carros era muito questionável. E os americanos questionavam bastante esse investimento que a Ford fez na De Tomaso. E evidentemente a Ford viu a cagada e tentou corrigir os problemas e resolveu de certa forma os problemas. Mas em 73 veio outro problema que acabou ainda mais colocando vinagre no vinho, a crise do petróleo.
petróleo. E aí, né, como vocês já sabem, né, a crise do petróleo veio, destruiu, evidentemente, todos os carros que eram beberrões na época. Quem tinha Lamborghini e Ferrari começou a pensar um pouco mais sobre seus carros, e a Ford, em 74, vendeu a sua parceria e evidentemente chegou ao fim. Bom, e muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Chegou um período ali no fim dos anos 70 em que o mundo se recuperou da crise, né? E a De Tomaso entrou no modo de sobrevivência. O que aconteceria em muitas empresas racionais? Elas simplesmente cortariam custos, fariam um enxutamento de folha salarial, ou, sei lá, aplicaria dinheiro em outras áreas. Não! A De Tomaso tomou uma atitude bem diferente. Bom, ele continuou sendo fabricado, o Pantera, mesmo com o fim da parceria com a Ford. E sim, o Pantera teve várias versões: a GTS, depois o GT5, depois o GT5S e o Pantera SI, e cada vez mais potente, mais largo, mais agressivo. O GT5 ficou famoso pelos paralamas alargados e os pneus traseiros gigantes. O SI foi lançado em 1990 e foi desenhado por ninguém mais, ninguém menos que o Marcello Gandini, famoso por vários carros, e ele foi um fracasso de vendas, né, de certa forma, porque era uma base antiga. Né? O Pantera SI foi lançado em 1990, né? Então era um design antigo, né? E aí a produção do Pantera foi encerrada em 1993. Bom, e o que fica é o legado, né? A história da De Tomaso não terminou com o Pantera, pelo contrário, né? Alejandro, né, teve o controle de outras marcas, como a Moto Guzzi, a Benelli e, por algum tempo, a Maserati e a Innocenti. Sim, essas marcas que eram do grupo Fiat, só que passaram por maus momentos financeiros e foram vendidas para serem salvas. E Alejandro até conseguiu salvar essas marcas, né? Dar um novo rumo para estas marcas. Só que, infelizmente, ele não pôde estar vivo para ver o que estas marcas viraram, né? E aí, um pouco tempo depois disso, já no começo dos anos 2000, a empresa entrou em falência e Alejandro faleceu em 2003. Só que anos mais tarde, quem diria, né? As coisas mudariam. Um grupo de acionistas adquiriram as marcas e a De Tomaso ressurge. O Pantera, ele não foi conhecido por ser um carro confiante mecanicamente ou um carro refinado ou tecnológico que seja, e ele não se vendia como tal, a verdade era essa, mas ele é um carro que, um dos poucos carros que eu conheço que ou você ama ou você odeia. Um carro que carrega esse estigma de amor e ódio tão bem, igual ele, né? Essa paixão italiana pelo design, a força bruta dos motores dos Estados Unidos fez com que o Pantera carregasse muito bem essa simbiose e essa dupla nacionalidade de ter um belo design italiano, um design sexy, uma linha completamente maravilhosa, né? E um motor bruto, um motor queixudo, eu posso assim dizer, tendo se tornado um ícone automobilístico, né? Então essa é, para mim, a maior virtude do legado do Pantera nesse meio tempo. E caso vocês se perguntem, sim, a De Tomaso existe e recentemente lançou um carro que eu acho maravilhoso, o De Tomaso P72, um carro maravilhoso que evidentemente ainda carrega o espírito da De Tomaso, sendo produzido com um V8 Ford, um V8 Coyote de Mustang. E cara, esse carro é maravilhoso, envelheceu super bem. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido como é que funciona a De Tomaso e ter conhecido a história desse carro e dessa marca tão diferente. Bom, se você quiser, compartilhe esse vídeo pro seu amigo aí que conhece de carro ou que não conhece a história da De Tomaso ou dessa história maluca do Pantera que o Elvis Presley tinha. E claro, se você gostar pra valer desse vídeo, torne-se assinante do Mundo Automotivo por apenas R$ 3,90 por mês, né? E você aí vai saber dos vídeos antes de todo mundo, você vai poder participar dos nossos grupos secretos e, claro, pautas de vídeo você vai participar com exclusividade. E você, claro, vai ficar sabendo de tudo antes de todo mundo por você ser assinante do Mundo Automotivo. É isso, galera. Até a próxima. Muito obrigado por ter assistido o vídeo do Mundo Automotivo. Valeu e falou!